O título da pregação que eu vou trazer para vocês é Deus está no controle da minha vida. Você pode repetir isso? Bem alto. Deus está no controle da minha vida. Eu creio muito nisso. E muitas pessoas andam nos dias de hoje, por aqui, pelo Brasil e pelo mundo, né? As pessoas andam muito preocupadas, ansiosas, tentando entender tudo o que está acontecendo, tentando entender esse momento da vida, até tentando resolver seus próprios problemas. E muitos começam a fazer perguntas, questionamentos, do tipo: por que meus sonhos não se realizam? Quando é que eu vou me casar? Como que eu posso mudar meu filho? Mas o que Deus não quer é que você viva só de questionamentos, só perguntando: e aí, Deus? E quando que as coisas vão acontecer? Mas que você confie nele e acredite no controle de Deus para a sua vida pessoal, para aquilo que Deus tem feito e planejado para você. E aí, então, você vai poder descansar. Então, crer é a chave para tudo na nova aliança. Nós somos gente da nova aliança, amém? E na nova aliança, os 2 principais mandamentos são crer e amar. Então, o questionamento não pode ser o seu estilo de vida. O seu estilo de vida, como um crente da nova aliança, é crer. Crer. Nós passamos por dificuldades, é claro, dificuldades que muitas vezes roubam a nossa paz. Você sabe do que eu estou falando, né? Mais notícias, complicações para você resolver. Então, nós passamos por dificuldades que roubam a nossa paz. Mas a gente deve entregar, lançar os nossos problemas aos pés da cruz, lançar nossa ansiedade e preocupação a Jesus e confiar nele. E fazer na sua oração, no seu espírito, você fazer essa oração: Pai, eu confio no Senhor. Minha vida está nas tuas mãos. Essa tem que ser a sua declaração todos os dias. A minha vida está nas tuas mãos. Tu tens o controle da minha vida. Eu confio em ti. Essa declaração de fé faz você focar para o lugar certo. Não mais para as adversidades, para tudo aquilo que tem complicado a tua vida. A Bíblia diz que todas as coisas, né? Sabemos, está lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí você vai me perguntar e eu não vou saber te dizer como que as coisas cooperam, eu não sei. Porque às vezes parece que as coisas estão contribuindo para o mal, estão contra nós. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não acredite que Deus veio trabalhando na sua vida e em 2020 ele tirou férias. E aí houve um desastre que atingiu a sua vida. E que isso perdeu o controle de Deus. Não, de maneira nenhuma. Talvez você e eu não sejamos capazes de ver esse contribuir, cooperar de Deus, da forma como Deus vê. Porque Ele tem uma visão, né, de eternidade. Ele tem uma visão ampla. Talvez você e eu não vejamos as coisas acontecerem a seu favor, no tempo certo. Talvez você não consiga enxergar, mas Deus sempre coloca pessoas corretas no nosso caminho. As coisas, quando falam que todas as coisas cooperam, é porque lá na frente você vai entender as conexões de pessoas, de situações. Deus, Ele ordena soluções para os seus problemas, Ele planeja abrir as melhores portas, as melhores oportunidades, simplesmente porque os pensamentos de Deus
são de Shalom. Deus pensa exatamente agora, a seu respeito, Shalom. É o que está escrito lá em Jeremias 29:11. Lê comigo esse versículo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, de Shalom, e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então, talvez você me diga assim, pastora Denise, mas eu tenho orado pelo meu sucesso, pela solução desse problema, e pela minha família, e ainda não vi as coisas acontecerem. Saiba que Deus está trabalhando nos bastidores. Você pode dizer graças a Deus? Você pode dizer que bom? Deus trabalha por trás da cortina. Não fique desencorajado simplesmente porque você não vê esse trabalho, essa ação de Deus. Mas saiba que os pensamentos dele são Shalom. E que ele trabalha, e tudo faz cooperar para o seu bem. Você entende que um agricultor também, da mesma forma, quando ele planta uma semente no chão, por um tempo, ele não vê mais aquela semente. Ele cobriu a semente com terra. E ele não vê mais, e ele precisa aguardar a colheita. Ali debaixo daquela terra, onde ele não vê mais a semente, há um potencial para dar frutos, mas que ele precisa aguardar. E há um versículo que está lá em Tiago 5:7. Eu acho que esse versículo foi o que eu não coloquei ali para projetar, mas eu vou ler para você. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, o fazendeiro, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, a palavra para você, que Deus está dizendo assim, tenha paciência, persevera, não desiste. Você tem plantado sementes de fé, de crenças corretas. Aguarde com paciência. Enquanto você espera a resposta, enquanto você espera pelo seu milagre, aguarde com uma expectativa de que Deus está trabalhando por você. Permaneça firme, esteja consciente, enquanto você espera, esteja consciente de quem Deus é. Deus não é um torturador, um tentador para te colocar assim numa prova de espera. Não, Deus é o seu libertador. Deus é o seu provedor. Deus é a sua paz. Ele é a tua força. Então, concentre-se. Traga na sua consciência quem Deus é e traga na sua consciência a bondade de Deus. Deus é bom. E a gente repete essa frase o tempo todo. Mas parece que as coisas não estão indo bem. Mas Deus é bom. Então você traz à sua consciência quem Deus é e traz à sua consciência a sua bondade. E em cima disso, dessa consciência que você constrói a sua fé. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 2:13, eu botei em duas versões. Nós vamos ler na revista atualizada primeiro. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Nessa outra versão da linguagem de hoje, diz assim: e existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram.
Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus. E que, de fato, ela é. Pois Deus está agindo em vocês, quem? Você pode falar bem alto? Os que creem. Deus está agindo em vocês, os que creem. Deus está trabalhando em vocês, os que creem. Seu poder está sendo ativado quando você crê. Diga para você mesmo, eu creio. Então o poder de Deus age em mim. Deus está trabalhando em mim, Deus está agindo em mim quando eu creio. Então, mesmo diante dos problemas que vivenciamos, creia que Deus tem a solução, que nada é surpresa, nada pegou Deus desprevenido. Deus está com a solução, porque Ele é a solução, amém? Deus é a solução. Então você pode descansar, pois Deus está no controle da sua vida. Você pode dar um amém? Descanse, Deus está agindo a seu favor, Deus está agindo quando você crê. Mesmo nos momentos mais sombrios. Quem tem passado assim por dias mesmo difíceis sabe do que eu estou falando. Momentos sombrios, Deus ainda está trabalhando em sua vida. Nos momentos de perdas, de pessoas, de negócios, de relacionamentos, Deus tem um recomeço para você, sempre. Veja o exemplo de Davi. É um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 30, eu vou ler só de 4 a 6. Então, o que era a situação? Tinha havido uma invasão na cidade de Ziclag e Davi não estava presente. E quando ele chegou nessa cidade, ele encontrou tudo queimado, a cidade queimada, e tudo destruído, e tinham levado as mulheres e as crianças cativos. Então, eles se desesperaram de tal forma de ver aquela tragédia, aquela situação, e ainda culparam Davi pelo que aconteceu. Então diz aqui o texto, então Davi, eu acho que tem essa passagem. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram. Choraram, até não terem mais forças para chorar. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi buscou a fonte certa. Então, houve um momento desse dia sombrio, dessa dificuldade, desse desespero, mas Davi foi na fonte certa. Depois, se você ler mais adiante, diz que o Espírito Santo orientou Davi a ir atrás daqueles que tinham feito aquilo, e ele conseguiu resgatar tudo de volta. E, na verdade, a Bíblia também diz isso. Lá no Salmo 35 diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dizer assim, que bom que existem manhãs da vida. Que bom, porque o choro de Davi ali teve aquele momento, mas a alegria chegou, porque Deus é assim, Ele é o nosso socorro presente. A alegria chegou de manhã. Ouse confiar em Deus na hora dos seus desapontamentos e dores. Essa é a hora onde você precisa fazer como Davi, né? E se apegar, se animar no Senhor. Você não precisa entender tudo. E às vezes as pessoas vêm falar comigo e me perguntam a respeito de situações mesmo difíceis, tragédias, perdas. E eu digo sempre essa resposta para elas. Eu não tenho essa resposta, porque eu também tenho dúvida do porquê. Mas eu sei que lá na eternidade a gente vai entender todas as coisas. Então, agora é a hora de você focar naquilo que você crê, não naquilo que você tem dúvida. No que você duvida, naquilo que você não entende.
Não foca seu olhar. Então, eu não entendo essa situação, mas uma coisa eu sei, Deus é bom. Eu não entendo por que eu estou passando por isso, mas uma coisa eu sei, Deus é a solução. Ele é o provedor. Então, foque no que você crê, no que você tem como certezas. Porque a fé é a certeza, é a convicção, né? De fatos que se esperam. Então, você está vivendo aquele momento difícil, mas crê em Deus. Ouse crer nos seus dias de dores. Há uma atitude. Aí vou falar como o Maurício fala. Isso só foi a introdução, agora eu vou começar a pregar. Só que eu só tenho 15 minutos, mas a gente vai chegar lá. Existem duas atitudes muito poderosas. Na verdade, não são atitudes, são duas armas disponíveis que são poderosas enquanto você aguarda esse mover de Deus. Enquanto você aguarda a colheita daquilo que você plantou. Essas duas coisas poderosas se chamam o louvor e a adoração. Ao louvar a Deus, você tira o foco do seu problema. É isso que a adoração faz. É você fixar o seu olhar para Deus, e aonde você fixa seu olhar, você é transformado e se torna igual a Ele. Então, os pensamentos de Deus, a compreensão, a revelação, tudo que Deus tem, quando você o adora, você se torna como Ele. O louvor e a adoração são duas armas poderosas. Focar na graça de Deus, focar durante o louvor e da oração, da adoração, você focar em Deus, faz você sair de um campo muito perigoso, que é o da autopiedade, de você se sentir vítima. Eu estou passando por isso está demais para mim, eu não estou aguentando mais. Então você sai desse campo de vítima. Quando você começa a adorar a Deus, você já se vê como um vencedor. Você já se vê como uma vitória já certa para você. Você sai também do campo do estresse, da raiva. Você sabe que tem pessoas que têm raiva, mágoa de Deus, né? Elas entendem aquele mal como vindo de Deus. Não entende que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. De Deus é toda boa dádiva. Então, não fique com raiva de Deus, das pessoas. Saia desse lugar. Esse não é o lugar para você estar. Você precisa se envolver no amor de Deus. O amor lança fora o medo. Ai, mas eu estou vivendo uma situação que eu não estou aguentando. Eu estou com muito medo do que pode vir a me acontecer. Mergulhe no amor de Deus. O amor lança fora o medo. Amém? O amor lança fora o medo. E a gente vai ver duas situações na Bíblia em que eram dias difíceis, mas aonde entrou o louvor e a adoração e tudo mudou. A primeira delas é em Atos 16, 25 e 26. Diz assim, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Então, a gente vê aí Paulo e Silas presos, açoitados, injustamente, acorrentados, impedidos de serem livres, enfim. Só que eles usaram a arma certa. Em vez de murmurar, reclamar ou se acovardar, eles começaram a louvar, cantar louvores. Isso gerou a libertação deles e a salvação da família do carcereiro. O louvor, quando a gente isso não é uma frase de efeito. O louvor liberta. Você pode levantar sua mão e dizer amém. O louvor liberta. O louvor traz salvação. Talvez o que você precisa nesse momento difícil que você esteja passando
é de louvar e adorar a Deus, para que você veja a libertação e a salvação. O outro episódio é lá em Abacuque. Abacuque 3, de 17 a 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Você entendeu que aqui, para mim, o mais importante aqui é uma conjunção chamada todavia. Ele vem descrevendo tempos difíceis, sem o fruto. Ele vem descrevendo tempos difíceis, mas o profeta escolheu, tomou uma decisão de se alegrar, de exultar a Deus, de louvar, de adorar. Essa foi uma decisão. Ele disse, isso tudo está acontecendo, eu não fecho os olhos para a realidade, mas eu vou decidir me alegrar. Então, a gente vê que talvez você não esteja lidando com uma figueira que não floresce, nem com uma oliveira que não dá frutos. Mas talvez você possa falar comigo a respeito de desemprego, você possa falar de família desajustada, de falta de paz interior, algo na sua saúde que não anda bem, ou a falta de dinheiro. Talvez essa seja a sua vide que não dá fruto. Então, passar por tudo isso, eu sei, é extremamente estressante, mas Deus nos chamou para um estilo de vida de fé. Ele quer que você creia. É o mandamento da nova aliança, crer e amar. Ele quer que você, através do louvor, você mova o sobrenatural de Deus, que trema as cadeias e você seja liberto. É assim que Deus quer, porque Ele já disse, o justo viverá pela fé. Esse é o seu estilo de vida, de viver pela fé. Dar graças no meio das lutas é a maior demonstração de fé que você pode ter. Como o profeta disse, apesar de tudo estar indo mal, eu vou me alegrar em Deus, porque eu sei que Ele cuida de mim. Porque eu sei quem Deus é. E eu conheço a bondade de Deus. Olhe para trás e veja quantas vezes Deus já foi o seu socorro. Quantas vezes você viu a bondade de Deus. Olhe para isso e mantenha seu coração firme nas promessas, naquilo que é a tua herança, pois Deus é Deus de promessa e Ele não falha em cumprir cada uma delas. Você é dos que creem. Sabe aquele versículo que diz isso? Que diz exatamente assim, não é? Então você é dos que creem. Então se alegre, se anime, louve, agradeça, até mesmo antes de receber. Lá em Tiago diz assim, tenha por motivo de toda alegria o passar por provação, porque é a provação da sua fé. E ela vai gerar em você perseverança. Vai fazer você chegar no final, aquilo que Deus planejou para você. Persevere, não desista. Satanás tenta causar problemas praticamente em todas as áreas da nossa vida. Se ele puder, ele entra nas suas finanças, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua saúde física, abala seu emocional, seu trabalho. Ele quer minar os seus projetos para te deixar irritado, desanimado e sem paz. Porque ele é ladrão de paz. Ele é aquele que veio para roubar, matar e destruir. O diabo é o ladrão da sua paz. Mas Jesus já te deu a paz. Ele é o príncipe da paz. E a primeira herança que ele deixou é, deixo-vos a paz, a minha paz te dou. A paz, ela guarda a sua mente, o seu coração,
dos dardos inflamados do inimigo, tentando trazer dúvida, medo. Então, confie em Deus e mantenha-se. Para a gente terminar, eu vou ler o último versículo. Mantenha-se, dando glória a Deus. Usando o louvor e a adoração, dando graças a Deus, para você ver a concretização do seu milagre. Em Romanos 4, 18 a 21, a gente vê Abraão. Abraão esperando contra a esperança. O que ele fez contra a esperança, ele creu. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada da esposa, Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então você vê como é que Abraão, qual foi a postura de Abraão? Diz aqui que ele se fortaleceu dando glória. Quando nós damos graças a Deus, quando nós louvamos, nós somos fortalecidos, porque a gente entende quem Deus é. Da mesma forma, né, que Abraão se fortaleceu, que você, diante das situações desanimadoras, dê glória a Deus. Ele vai cumprir o que prometeu. Eleve seu coração constantemente em gratidão a Deus, em ações de graça, em louvor, por aquilo que Ele fez, está fazendo e vai fazer na sua vida. Porque Deus está no controle da sua vida. Você crê nisso? Amém. Eu vou pedir para projetar uma confissão de fé. Eu queria que você se levantasse e confessasse comigo. Fizesse essa declaração de fé. Primeiro diga assim: eu sou o justo, que vive pela fé. Fale mais alto: eu sou dos que creem. Eu não sou da dúvida. Por isso você vai poder fazer essa confissão junto comigo, amém? Então vamos juntos falar. Deus está no controle da minha vida. Pode fazer junto comigo. Eu confio nele. Deus é a minha força e a minha salvação. Não terei medo, porque Ele está comigo. Ele é a meu favor. Ele tem plano perfeito para mim. Eu sou dos que creem e não vou vacilar na minha fé. Creio nas promessas, que elas me pertencem. Por isso eu já agradeço pela fé de que a minha vitória já me foi dada. Por isso eu posso descansar, posso confiar. A paz de Cristo inunda meu coração. Amém, amém, amém.